Olá pessoal, vamos continuar agora com o desenvolvimento do nosso aplicativo da lista de músicas, tá bom? Como a gente já tinha visto na última aula, a gente aprendeu um pouco sobre a classe e como criar uma estrutura de código que a gente vai poder replicar para a nossa lista. Então a gente vai conseguir utilizar dessa estrutura genérica que a gente criou para criar conteúdos diferentes, mas seguindo a mesma estrutura, que a gente possa usar para popular nossa tabela, certo? Hoje, agora nós vamos aprender como fazer a parte visual da nossa lista, tá bom? Então vamos lá, primeiro essa parte da lista aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o nosso storyboard e vamos colocar a tabela aqui na nossa tela, tá bom? Então para isso vamos fazer no teclado Command Shift L, vai aparecer essa lista de elementos visuais pra gente, tá bom? E a gente vai procurar aqui Table View, que é esse elemento aqui. A gente vai clicar e arrastar para nossa tela, tá bom? Agora o que a gente vai fazer? Vamos arrastar para que ele ocupe o espaço da tela inteiro, tá bom? Vocês vão ver que ele vai meio que dar uma trancadinha aqui no fundo. Vocês podem passar, mas tenta deixar nessa trancadinha, porque daí ele respeita os espaços das bordas aqui de baixo e aqui de cima também, tá bom? Então vamos lá, aqui para a esquerda e aqui para a direita. Vamos fechar a tela inteira. Beleza. E agora o que a gente pode fazer também é criar o outlet, a referência, a variável para essa table view. Então vamos lá, vamos separar o nosso storyboard e a view controller. Então segurando o option do seu teclado, o control do seu teclado, você clica, caramba, é o option do seu teclado mesmo. O option do seu teclado, clica na view controller para separar a tela, tá bom? Então a gente já tinha esse código criado aqui. Vamos abrir um espacinho aqui e vamos criar a variável aqui, a referência da nossa table view. Então segurem o control do seu teclado, arrastem a partir da table view e soltem na view controller. A gente pode chamar essa variável de table view mesmo, tá bom? Agora a gente já pode até fechar o storyboard, tá bom? Se a gente rodar o projeto agora, não vai acontecer nada de muito extraordinário. Então a gente vai ter uma tabela na nossa view controller, mas a nossa tabela está vazia, porque a gente não está fazendo nada demais nela, certo? Então só tem uma tabela vazia e não mostra nenhum tipo de mensagem avisando que essa tabela está vazia, tá bom? Vocês estão vendo que tem um monte de linhas aqui, etc. E eu também estou podendo puxar e arrastar para cima e para baixo, tá bom? A Table View ela já traz alguns comportamentos legais para a gente de graça, assim, sem a gente precisar fazer muita coisa, tá? Que é, por exemplo, esse poder de aumentar o seu tamanho. Então a gente pode arrastar para cima e para baixo, sabe? No exemplo que a gente tinha feito antes o aplicativo de listas, a gente tem 3 itens aqui, certo? Então eles cabem tranquilo na tela, certo? Mas se eventualmente a gente fosse ter mais elementos na tela e não fosse caber todos os elementos na tela, a gente já teria da Table View, sem precisar implementar nada, esse efeito de poder girar para cima e para baixo, certo? Então, caso tivesse mais elementos aqui para baixo e não coubesse na tela, a gente poderia fazer esse elemento de puxar, esse movimento de puxar para cima e para baixo, que em inglês a gente chama de scroll. A gente já tem isso de graça pra gente na Table View, tá bom? Então não é uma coisa que a gente precisa implementar, tá bom? Ok, agora que a nossa Table View já está na tela, da mesma forma que a gente criou a classe Song que a gente tinha criado aqui, que é esse arquivo aqui, para ser o nosso modelo replicável para nossa tabela e tudo mais, vamos criar algo parecido, só que dessa vez vai ser algo visual para replicar cada item, certo? Então, no nosso projeto de exemplo, a gente tem uma estrutura visual. Cadê o projeto de exemplo? A gente tem uma estrutura visual que é replicada. Então, cada item aqui é basicamente uma linha da nossa lista, certo? É uma linha da nossa tabela, né?
E cada uma dessa linha, dessa lista, cada item dessa lista, ele tem essa estrutura que é semelhante em todas, né? Então tem uma imagem aqui mais para a esquerda, meio que retangular, e tem um texto, né? Para nossa alegria, a gente não precisa criar cada item para cada item na tabela, né? Que nem a gente falou, a gente pode só criar um item só e a gente replica várias vezes, dependendo da quantidade de itens que vai ter na nossa View Controller, né? Então, dependendo da quantidade de itens que tiver aqui na nossa lista, a tabela vai criando automaticamente para a gente mais itens baseado numa linha, numa estrutura visual padrão que a gente vai criar, tá bom? Para isso, nós vamos utilizar uma classe que é bem relacionada com a Table View, certo? Que é chamada de Table View Cell, tá? Table View Cell é basicamente uma célula da Table View, certo? Então, seria basicamente uma linha, uma fileira aqui na Table View, tá bom? Então, cada item aqui é uma célula, tá bom? Então, a gente vai criar uma célula com essa estrutura aqui, que vai ser um texto e uma imagem. E essa célula vai ser replicada para cada música que a gente for cadastrando, certo? Então vamos lá. Vamos criar um arquivo novo. Então clique com o botão direito, clique em New File. E dessa vez vamos selecionar Cocoa Touch Class. Com isso a gente já consegue ter algumas classes padrão do iOS, então a gente já poderia criar aqui, por exemplo, uma outra View Controller. A gente poderia, mais para frente, a gente vai poder botar aqui, por exemplo, o detalhe da música, que tem no nosso projeto de exemplo, a gente tem só um detail. Então aqui a gente pode criar uma outra View Controller, né, do tipo View Controller, e a gente pode fazer isso mais para frente, então já vai criar as coisas pra gente, algumas coisas já automático, então a gente não vai precisar fazer muito trabalho, tá bom? A mesma coisa a gente pode fazer com vários outros tipos de classes, tá bom? Então, o que a gente vai... Tem muita coisa aqui. Mas o que a gente vai usar agora é a UI Table View Cell, que eu tinha falado para você, certo? Vamos chamar de Som Table View Cell. Esse vai ser o nome da nossa célula, tá bom? E vamos marcar essa opção Also Create XIB File, Also Create Shape File, tá? Clique em Next. Vamos selecionar onde vai ser salvo, vai ser aqui mesmo. Vou criar em Create. E agora, notem que dois arquivos foram criados, tá vendo? O arquivo de código, então a gente tem uma classe, só um Table View Cell do tipo UI Table View Cell, tá bom? Já tem um código aqui criado, mas a gente não vai precisar dele, então a gente pode até selecionar isso aqui tudo e apagar, tá bom? O outro arquivo que foi criado para a gente é o somtableview.shib. Isso é bem legal por causa que é bem parecido com o que a gente tinha visto, com o storyboard e com a View Controller, tá bom? Então, com a Shib, a gente tem a representação visual de um código, a mesma coisa que a View Controller, tá bom? Então, a gente tem aqui a representação visual dessa célula e aqui a gente tem o código dela, tá bom? E só de título de curiosidade, o nosso storyboard é como se fosse uma Shib também, é parecido, tá bom? Só que o legal do storyboard é que é como se fosse uma coleção de telas, tá bom? Então, essa é mais ou menos a diferença. Então, lá na nossa View Controller, a gente pode ter mais de uma... lá na nossa storyboard, a gente pode ter mais de uma tela ao mesmo tempo, tá? Então, só para mostrar para vocês, lá onde estava no storyboard, aqui a gente tem a nossa tela aqui, né, por exemplo. A gente poderia apertar Command Shift L e digitar View Controller aqui. E aqui a gente poderia arrastar uma outra tela para cá, tá vendo? Então aqui a gente poderia criar um outro arquivo parecido com esse aqui e dizer que essa View Controller é a representação visual dela. Então a gente poderia ter mais de uma View Controller no storyboard. Então essa é mais ou menos a diferença. O storyboard a gente pode ter a representação visual de um código também, mas a gente pode ter mais de uma View Controller, mais de uma tela aqui ao mesmo tempo, tá bom? Mas vamos lá. Voltando para a nossa Table View Cell. Vamos criar um layout que vai ser o modelo que a gente vai usar para a nossa célula, que a gente vai replicar ela, tá? Então aqui está mais ou menos o nosso modelo. Então a gente tem uma imagem aqui para a esquerda e a gente tem um texto aqui, tá bom? Então vamos lá. O texto a gente já conhece, né? A gente usa label. Então apertem Command Shift L, procurem por label aqui,
clica, arrasta e coloca mais ou menos aqui no centro da tela, por enquanto aqui tá bom, tá bom? E eu vou aumentar um pouquinho para a gente não ter problema com espaços, tá bom? Então vocês podem fazer isso também. Outro elemento que a gente vai usar agora, e esse é um diferente, é o de imagem, tá bom? Para colocar uma imagem, a gente procura por Image, a gente vai ver que é um elemento chamado Image View, tá bom? Então vamos colocar aqui mais ou menos, ele está bem grandinho, então vamos redimensionar ele um pouco. E vamos colocar ele aqui mais para a esquerda, tá bom? E esse elemento aqui, aliás eu vou diminuir um pouquinho aqui, e essa label eu vou botar um pouquinho mais para a direita. Pronto. Assim já está mais ou menos o que o nosso layout tá. Então tem uma imagem aqui na esquerda e o texto um pouquinho mais para a direita, certo? Beleza, o que a gente pode fazer agora é o que a gente fez com a View Controller. Então a gente separa a tela no meio para a gente criar as referências, as outlets desse código aqui, desse elemento visual para o nosso código, certo? Então é bem parecido com o que a gente fez com a View Controller, tá bom? Vou botar esse aqui um pouquinho mais para cá, esconder esse aqui para ter um pouco mais de espaço, certo? Então vamos lá. Aqui é a nossa cell, Table View Cell, e aqui os nossos elementos visuais. Então vamos criar um outlet para cá. Segura o botão Ctrl no seu teclado, clique e arrasta. Vamos chamar esse cara aqui de Band Image View, tá bom? E a nossa label, vamos criar uma referência lá também e vamos chamar de Song Name Label. Perfeito. Então é bem parecido com a View Controller, tá bom? Vamos fechar isso aqui. Agora a gente pode voltar para a nossa View Controller. Vamos voltar lá para a nossa View Controller. Aliás, é legal mostrar esse atalho aqui para vocês, que ele é bem interessante. A gente pode navegar entre os arquivos por aqui, por essa barra da esquerda. Poderia simplesmente clicar View Controller, mas é um atalho legal se vocês clicarem Command Shift e O. Tá bom? Aqui vocês podem procurar por qualquer arquivo. Então, se vocês podem navegar por arquivos de uma forma mais rápida. Então, se vocês digitarem Song, vai aparecer várias coisas. Ó. Vai aparecer a nossa classe Song que a gente tinha digitado, vai aparecer a nossa Table View Cell aqui. Daí vocês podem clicar e podem navegar entre arquivos mais fácil. Se eventualmente vocês tiverem muitos arquivos aqui, se vocês fizerem Command Shift O aqui, fica mais fácil para vocês navegarem entre arquivos, tá bom? Mas beleza, voltando para a nossa View Controller. Agora, um dos passos da utilização da Table View, um dos primeiros é fazer o registro desse elemento visual para a nossa Table View. Então, a nossa Table View tem que saber que tipo de célula ela está lidando, tá bom? Então, para isso, um dos passos é registrar a Table View, tá bom? Então, um bom lugar para a gente fazer isso é no View de Load, que é que nem eu havia falado para vocês, que é um lugar que a gente pode fazer as configurações, tá? Então, vamos lá. Para fazer isso, a gente chama tableview.register, tá? Agora aparece um monte de maluquice, tá bom? Vocês sigam mais ou menos o que eu vou fazer e umas aulas mais pra frente eu explico tudo bem mais detalhado, porque senão a gente vai se perder em muitos conceitos aqui, tá bom? Mas vamos lá. Tenho certeza que vocês vão selecionar esse que está escrito nib. Esse que está escrito nib, tá bom? Então vocês selecionem esse que está escrito nib for cell reuse identifier. Tem outro aqui que diz for header, footer, view, use, blá blá blá. Não usem esse, tá bom? Usem esse que diz nib for cell reuse identifier, tá bom? Vocês podem dar 2 cliques nele e agora vocês vão ter que escrever outra maluquice também, tá bom? Mas não se preocupem muito com isso por enquanto, tá bom? Escrevam aí UI nib, daí vocês abrem parênteses e vocês selecionem esse que diz nib name e bundle, tá bom? Aqui onde diz nib name, vocês colocam, abre parênteses, fecha parênteses, para colocar como se fosse uma string mesmo, tá bom? E vocês copiem exatamente o nome da sua classe da TableView, tá bom? Agora vocês podem voltar lá e colar aqui. Aqui onde diz bundle, vocês podem escrever new, exatamente assim, N-I-L, tá bom? Agora, que é um ponto bem importante, esse pedido que ele está fazendo aqui por um tal de reuse identifier,
é como se fosse um ID, um identificador. Esse identificador ele vai ser usado tanto pela TableView para registrar a célula, quanto depois para tentar replicar a célula várias vezes, porque que nem eu falei para vocês, a gente vai usar um modelo de célula e vai replicar várias vezes, tá bom? Então, por enquanto, vamos só colocar aqui como song, vamos botar, aliás, como cell song ID. Pronto. Por enquanto, assim está suficiente, tá bom? Então, certo, o próximo passo que a gente vai precisar agora a gente precisa informar para nossa tabela a quantidade de itens que a gente vai apresentar na nossa lista, né? No caso, a gente vai apresentar 3 itens, né? Que é a música Sutilmente, a música Wonderwall e a música Yellow Submarine, tá? Além disso, a gente precisa informar para nossa tabela como que a gente vai configurar cada célula para cada item, tá? Então, por exemplo, na linha 1 a gente vai apresentar a música Sutilmente e vai ter essa imagem, entendeu? Na linha 2 vai ter isso, na linha 3 vai ter isso, então mais ou menos esse tipo de coisa, tá bom? Esse passo é um pouco mais complexo porque envolve alguns conceitos diferentes, etc. Então eu fiz mais ou menos uma analogia para tentar deixar um pouco mais fácil para a gente entender em termos de prática mesmo, tá bom? A gente mais para frente a gente pode ir um pouco mais a fundo questão de teoria, mas é bom a gente botar um pouco a mão na massa mesmo para a gente ver as coisas acontecerem, tá? Então a analogia que eu pensei é o seguinte: imagine que tem um proprietário de uma residência, uma pessoa que tem uma casa, e essa pessoa ela quer montar uma piscina na sua casa, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai contratar uma construtora para fazer esse serviço, tá bom? Só que essa construtora, ela tem uma exigência, tá? Ela quer que você informe para ela um pedreiro, tá bom? Só que esse pedreiro não é qualquer pedreiro, tá bom? Esse pedreiro tem que ser um pedreiro que saiba quanto mais ou menos de material vai precisar e como colocar esse material também, tá bom? Então a construtora vai precisar disso, porque eventualmente, no meio da construção e tal, ela vai precisar dessas informações. Então ela vai precisar perguntar para alguém que a gente recomenda para ela para perguntar essas informações, tá bom? Beleza. O dono da residência, ele queria economizar dinheiro com o pedreiro. Então, o que ele fez? Ele fez um curso para aprender essas funções do pedreiro, tá bom? Logo, ele avisou para a construtora que ele mesmo é o pedreiro, tá bom? E quando a construtora precisar dessas informações, para fazer piscina e tudo mais, a construtora vai ter que perguntar para ele, tá bom? Então, essa analogia que eu trouxe para vocês é bem semelhante a como funciona a TableView, tá bom? A TableView, ela vai precisar pedir para alguém essas informações de quantos elementos vão ser mostrados na tela e como que ela deve configurar esses elementos na tela, tá bom? Então, só que a gente precisa informar para a TableView também quem que vai passar as informações para ela, tá bom? Então é bem parecido com essa analogia que a gente trouxe. Entendeu? É como se a nossa View Controller aqui, ela fosse o dono da residência, tá? Ela quer botar uma piscina, no caso ela quer mostrar uns itens na tela, tá bom? Então ela vai contratar uma construtora, no caso a nossa View Controller, ela vai contratar a TableView, certo? E a construtora, ela exige um pedreiro que saiba algumas coisas, no caso, quantidade de material e etc. A nossa TableView, ela exige também um cara chamado Data Source. A gente vai ver um pouco mais pra frente. Mas esse Data Source é um cara que vai saber informar para a TableView quantidade de elementos que vai mostrar na tela e como configurar esses elementos na tela também, tá bom? Então é basicamente isso. Em resumo é isso, tá bom? Então vamos um pouco mais a fundo sobre isso, tá bom? A gente precisa informar para a TableView quem vai ser o data source, tá bom? Quem que vai ser o informante dessas informações para a TableView, tá bom? Então vamos ver, só dar uma olhada nesse data source, tá bom? O data source é uma propriedade da TableView, uma variável, então a gente pode acessar tableview.datasource, tá bom? Data source do inglês é basicamente a origem das informações, a origem das informações, basicamente isso, tá bom? Se a gente for na documentação da data source, se a gente clicar no botão Option e selecionar, a gente consegue ver exatamente o que é esse data source. Isso aqui é um tipo maluco que a gente não tinha visto ainda, tá bom? A gente consegue ver aqui na documentação, tá? UI TableView Data Source, tá?
Vamos ver aqui. É um protocolo. Protocolo é um tipo que a gente não viu ainda, tá bom? Mas pra frente a gente pode ver o que ele significa, tá bom? Mas basicamente é como se fosse uma declaração de um contrato que ela quer que siga. Então, imagine de novo na nossa analogia, tá? A construtora, ela pede pra gente, como dono da residência, pra gente avisar quem é o pedreiro, para ela saber pedir, para ela saber para quem que ela vai pedir as informações que ela precisa, entendeu? E essas informações também o pedreiro tem que saber, que é a quantidade de elementos, de material e como fazer o material. A TableView, ela está pedindo esse data source, que seria, no caso, em vez de o pedreiro, seria alguém que fosse desse tipo aqui, o TableView Data Source, que também sabe responder aquelas perguntas que a gente quer. No caso da TableView, ela quer saber algumas perguntas, que é a quantidade de itens na tabela e quais elementos vai ser mostrado na tabela, tá bom? Então, como que isso funciona no código? Um protocolo, ele vai definir o nome do tipo, que seria pedreiro, no nosso caso da TableView UI TableView Data Source, e no protocolo ele pode definir algumas funções também, ou umas variáveis, que alguém vai informar para ela. Tá? Então, no caso, a consultora falou, putz, eu quero alguém, um pedreiro, que seria, no caso, o protocolo, que saiba informar tais informações para mim, que é a quantidade de materiais e como fazer como usar os materiais. Mesma coisa vai ser com a TableView. E essas coisas que ela faz, que ela pede, é na forma de funções. Então, tem essa função que ela, que ela define, que se chama Number of Rows in Section, que seria basicamente a quantidade de itens numa seção. E a outra função que ela chama de Cellular Self-Row at Index Path, que seria basicamente célula na linha, numa linha específica que ela for passar para a gente, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar para o nosso código para ver se fica um pouco mais claro, tá bom? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa informar para a nossa TableView quem é esse data source, tá bom? Que nem na nossa analogia, o dono da residência ele queria economizar o dinheiro, então ele mesmo estudou para aprender essa função do pedreiro e passar as informações, tá bom? Então, quando a gente for atribuir alguém para esse data source, a gente vai dizer que é nós mesmos, que nós vamos ser o cara que vamos passar as informações para a TableView, tá bom? Então, para fazer isso, a gente fala que o data source vai ser self. Self quer dizer eu mesmo, certo? No caso self, eu mesmo, como a gente está dentro da classe da ViewController, quando a gente estiver falando self, quer dizer que a gente está falando da própria classe, da ViewController, ela mesma, tá bom? Bom, a ViewController, a gente está tendo umas reclamações aqui. O que ele está dizendo? Que a nossa ViewController não é do tipo UI TableView Data Source. Basicamente ele está falando assim, é como se o construtor falasse assim, putz, tu tá me informando você como pedreiro, mas você não é pedreiro. Basicamente é isso que ele está falando, entendeu? Então é como se a gente precisasse ter um contrato de pedreiro, alguma coisa assim, certo? Então a gente tem que falar que a nossa ViewController é TableView Data Source, tá bom? E como é que a gente faz isso? Bom, vocês estão vendo que tem aqui a nossa ViewController, ele está dizendo aqui que a gente é do tipo UI ViewController. A gente vai fazer algo bem parecido. Aqui do lado disso a gente pode botar uma vírgula e botar outros tipos também que a gente diz que a gente conforma, entendeu? Então a gente pode fazer a mesma coisa com TableView Data Source. Então UI TableView Data Source. Agora a gente está dizendo que a gente é TableView Data Source. Então a gente já pode dizer que a gente é esse cara. Então é basicamente a consultora aceitou. Ela está falando, beleza, estou vendo que você tem um contrato aí, você fez o curso de pedreiro e está tudo certo, tá? Mas o que está acontecendo agora? Ela está falando o seguinte: você não conforma com o contrato da TableView Data Source, sabe? Por quê? Por causa que, voltando para a nossa analogia, a consultora exige um pedreiro, só que ele também tem que saber aquelas certas informações, certo? Quanto de material vai ser usado e com que e como vai ser aplicado, certo? TableView Data Source exige a mesma coisa, certo? Então, se a gente clicar aqui e botar em Fix, o Xcode nos ajuda com isso, que ele já vai botar para a gente todas as funções que a gente obrigatoriamente tem que saber
quando a gente está dizendo que a gente é o pedreiro, quando a gente está dizendo que a gente é o data source, tá bom? Então, se a gente clicar em Fix, vai aparecer pra gente duas funções diferentes, tá vendo? Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa, antes de a gente explicar isso, recortem isso daqui, apaguem isso daqui, vamos apagar esses espaços também e vamos botar lá no final, tá bom? Isso é só para deixar um pouco mais organizado o nosso código, tá bom? Vamos tentar deixar variáveis e essas coisas aqui em cima, e depois de variáveis, daí a gente coloca funções, tá bom? Então vamos deixar um pouco mais organizado assim, tá bom? Mas beleza, vocês estão vendo que agora não tem mais reclamação aqui. Por quê? Porque a gente já está falando para a TableView que o data source vai ser nós mesmos, que a gente tem um contrato, a gente é pedreiro, a gente sabe fazer o data source e a gente sabe responder as perguntas que você quer, que é o número de células, o número de linhas na sessão e qual célula vai ser apresentada na sessão, tá bom? Mas beleza, se a gente tentar rodar o projeto agora, vai dar alguns problemas. Primeira coisa é que a gente tem umas linhas aqui que a gente tem que botar um código, então a gente pode simplesmente apagar isso aqui. Agora a gente pode tentar rodar de novo, mas vai continuar dando problema, tá bom? O problema que está dizendo é o seguinte, ele está pedindo um retorno nessa função. Como assim um retorno nessa função? A função ela pode ter retorno também. Então, além dela executar um certo código, ela pode dar um resultado, certo? Então, é como se fosse, na nossa analogia, eu perguntasse para o pedreiro qual a quantidade de material. Ele vai me retornar uma resposta, ele vai me dizer, putz, você precisa de 2 cimentos. Então, por exemplo, eu vou perguntar para ele, quantos cimentos eu preciso? Ele vai falar 2, certo? Então, eu estou fazendo uma pergunta, estou chamando a função dele e ele está me retornando um valor. A TableView ela precisa exatamente disso, por causa que quando ela for montar a tela dela, ela vai precisar saber quantos elementos estão aqui. Então ela vai perguntar para a gente, ó, quantos elementos vocês querem que eu mostre aqui na tela? A TableView vai literalmente perguntar isso. E aqui a gente vai falar para ela quantos elementos a gente quer que mostre, tá bom? No caso da nossa lista, a gente quer mostrar 3 elementos, por exemplo, né? Então a gente pode botar aqui por enquanto, return 3, que é 3 elementos que a gente quer mostrar, certo? Mais pra frente a gente volta pra cá para melhorar isso aqui, mas por enquanto deixa assim, tá bom? Então vocês estão vendo que ele já não tá mais pedindo nada aqui, né? Por quê? Porque eu já estou retornando um valor para ele, entendeu? A gente usa essa palavra return aqui e coloca o valor. Para saber qual o valor que a gente tem que mandar, vocês podem ver bem no final, depois do parênteses, que ele tem essa setinha aqui, ó, um traço e um sinalzinho de maior, tá vendo? E depois ele diz o tipo de retorno. Então ele está esperando um retorno de um número, de um int. E é literalmente isso que a gente vai mandar, tá bom? Na próxima função, ele está pedindo um retorno também, que é uma célula. Então ele está querendo uma célula. Essa função aqui é diferente, ela faz o seguinte. A TableView vai chamar essa função 3 vezes. Aliás, ela vai chamar a quantidade de número, o número que a gente botar aqui. Então, como eu estou botando 3 aqui, a TableView ela vai chamar essa função 3 vezes, tá? Quando a TableView estiver se configurando, a primeira coisa que ela vai fazer é ver quantos elementos ela quer que eu mostre, e depois ela vai chamar essa função para cada o número de elementos aqui uma vez, certo? Então, ela vai ver, por exemplo, no primeiro item da sua tabela, eu vou chamar essa função para você me retornar uma célula. No segundo item da tabela, eu vou chamar essa função e você vai me retornar uma célula. Ela vai fazer isso 3 vezes, certo? E qual célula que a gente vai mostrar? Bom, vamos mandar aquela célula que a gente criou, certo? Essa SOM TableView Cell. Para fazer isso é um pouquinho chatinho também, eu vou mostrar para vocês. Por enquanto, vocês só tentem copiar esse código aqui, mas para frente a gente pode explicar mais 100%, tá bom? Então escrevam aí, vamos botar var cell vai ser igual a tableview.dequeue. Daí vocês podem selecionar esse primeiro aqui. Esse primeiro aqui tá ótimo, tá? E ele está pedindo um identificador, tá vendo aqui? Esse identificador vai ser o mesmo identificador que a gente passou aqui, ó, quando a gente registrou a nossa célula, tá bom?
Então a gente registrou uma célula para ela poder ser copiável, para a gente poder usar ela várias vezes, tá bom? Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Só que quando a gente fizer isso, a gente tem que garantir que ela vai ser do nosso tipo som table view cell, tá bom? Então para fazer isso, eu vou explicar mais para frente como é que a gente faz isso, mas por enquanto vocês só copiem que não tem problema, tá bom? Então vocês escrevam isso aqui, ó, as, coloquem esse símbolo de exclamação e depois escrevam as som table view cell, tá bom? Agora o que a gente pode fazer é retornar essa célula. Então vocês podem escrever return cell, tá bom? Agora não vai mais ter problema, tá bom? Só para vocês terem outra noção também, vocês estão vendo que a nossa função ela está pedindo um retorno de uma UI table view cell, mas a gente está retornando essa tal de som table view cell. Mas o que acontece? Se a gente for lá na nossa som table view cell, a gente está vendo que ela também é do tipo UI table view cell, então tá tudo certo, tá bom? Não tem problema. Daí se a gente rodar o nosso projeto agora, aperta em Command R aí, vamos dar uma olhada em tudo que a gente fez agora, porque a gente já fez um monte de maluquice, né? Então vamos lá. Ok, a gente pode ver que não tem nada muito diferente do que a gente tinha feito antes. Não está mostrando nada, muita coisa, né? Mas o que acontece? A gente já está retornando as células, na verdade, já tem três itens aqui, até tem um pouco mais aqui. Mas a gente não está configurando os itens nas linhas, certo? A TableView está chamando 3 vezes essa função aqui, mas a gente só está retornando uma célula, a gente não está passando nenhum valor, certo? Então, o que a gente precisa fazer aliás, o que a gente pode fazer logo de cara é aumentar o tamanho dessas células aqui. Se a gente aumentar o tamanho dessas células, vai ficar um pouquinho mais visível. Tá? Então vamos fazer isso aqui agora. Vou fazer o seguinte, vamos lá no Storyboard, clique na sua Table View aqui, selecione esse item da direita, vem aqui nesse triângulozinho deitado, e aqui vocês conseguem trocar a altura da linha da sua tabela, tá bom? Então a gente pode desmarcar esse automático aqui, vamos botar, sei lá, uns 100, vamos tentar com 100 só para ver como é que fica. Ah, agora sim, melhor. Agora pelo menos a gente consegue ver o nosso texto, tá? Porque eles não estão aparecendo, tá? O que acontece? A gente está mandando 3 itens, mas a gente não está configurando esses itens, certo? Se vocês verem a nossa... Tá vendo que tá só aparecendo label, label, label? É porque quando a gente criou a nossa Table View Cell, a gente deixou esse texto fixo de label aqui. Então se a gente fosse aqui na nossa label e trocasse o texto dela para música, e rodar o projeto, Command R, ele vai aparecer 3 vezes música aqui pra gente, certo? Mas o que a gente quer fazer agora é passar a utilizar aquela lista que a gente criou de itens, de músicas, para popular aqui. Então, aqui vai entrar a primeira música, Sutilmente, aqui vai entrar Wonderwall, aqui vai entrar Yellow Submarine, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso agora. Beleza. Para configurar esse item, o que a gente poderia fazer é o seguinte, acessar a nossa célula. Então a gente pode acessar cell, ponto, e aqui a gente consegue acessar aquelas outlets, aquelas variáveis que a gente tinha criado. Então a gente consegue acessar a image view aqui e a nossa label do som, da música, certo? Então a gente pode simplesmente pegar isso aqui, colocar ponto .text e colocar qualquer música que a gente quiser. Então a gente pode botar Sutilmente aqui, por exemplo. A mesma coisa a gente pode fazer com a imagem. Então a gente tinha Band Image View, que era aquela imagem que a gente criou, e a imagem a gente não tinha mexido antes ainda, mas a gente pode acessar a propriedade de image dela. Vocês podem ver que ela é um Image View, UI Image, certo? Que é exatamente o tipo que a gente tem lá na nossa classe de música, certo? Naquele song. Por enquanto, vamos pegar esse image literal que a gente tinha visto e pegar qualquer um aqui, tá bom? Então, se a gente rodar agora o projeto, Command R,
a gente já vai ver um pouco mais de mudança. Então a gente já vai ver o texto sutilmente, a gente já vai ver essa imagem aqui. Se a gente clicar, nada acontece, além dessa sombra maluca aqui, né? Que a gente pode tirar daqui a pouco também. Mas o que a gente quer fazer agora é passar a usar a nossa lista de elementos, que é essa aqui que a gente estava usando, certo? Só que a gente precisa entender o seguinte, essa função ela vai ser chamada 3 vezes, tá? Então, para a primeira vez que ela for chamada, a gente tem que acessar o primeiro item da nossa lista, para pegar ele e apresentar na nossa célula, certo? Então, no caso, seria essa música sutilmente, tá bom? A segunda vez que essa função for chamada, eu tenho que pegar o segundo item da lista, e assim consecutivamente, certo? Então, para fazer isso, a gente tem que saber de alguma forma qual item da lista está sendo chamado aqui, certo? Qual posição da lista, da tabela, se é a primeira, se é a segunda, se é a terceira, tá? E a gente também precisa, de alguma forma, pegar da sua nossa lista o item na posição 1, o item na posição 2, o item na posição 3, tá bom? Então, para fazer isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é descobrir que posição da tabela que a gente está quando a tabela chama essa função, tá bom? Para isso, a gente vai usar essa propriedade aqui, esse parâmetro chamado indexPath. Lembra que lá na nossa classe Song, a gente podia passar alguns parâmetros no nosso init? A mesma coisa acontece com essa função aqui. A TableView, ela chama essa função pedindo informação, mas ela está falando para a gente qual linha da tabela ela quer a célula. Então ela está nos ajudando com isso. Ela está pedindo uma informação, mas ela está me dizendo qual linha ela está. É a mesma coisa que se eu perguntasse para o pedreiro quantos itens de material ela vai precisar, ele vai precisar, só que ele não sabe qual material que eu estou falando, entendeu? Então eu poderia falar para ele quantas unidades de cimento você vai precisar, e ele vai me falar 3, entendeu? Então basicamente essa analogia, tá? Então com essa propriedade indexPath, a gente pode acessar ela, e ela tem uma propriedade chamada row. Row, se vocês verem aqui embaixo, ele diz int aqui. Int é o número, certo? E o row em inglês é linha. Então é basicamente a linha que ela está sendo chamada, tá bom? Então vamos criar uma outra variável aqui, que nós vamos chamar de row, só para ficar mais fácil para a gente mexer, tá bom? Então agora a gente já sabe qual é a linha que nós estamos trabalhando agora, certo? O próximo passo é a gente acessar da nossa lista o item da posição que a gente quer. Então, se eu estou trabalhando na primeira linha, eu quero pegar o primeiro item da nossa lista. Se eu estou trabalhando com a segunda linha, eu quero pegar o segundo item da nossa lista, certo? Para fazer isso, a gente faz da seguinte forma. var song, vamos criar uma variável song, tá? E vamos pegar um item da nossa lista de song, só que o item que a gente quer, né, da posição que a gente quer. Para fazer isso, a gente abre essas chaves, e aqui a gente vai colocar um número, pode ser o número 1, pode ser o número 2, essa aqui vai ser a posição do item que a gente quer, mas a gente quer literalmente o que a tabela está passando para a gente, certo? Então agora, a gente tem uma variável chamada song, que é o item que a gente quer mostrar na nossa tabela, certo? Então, em vez de mostrar sutilmente aqui no nosso texto da label, a gente pode passar song.name. Aqui, em vez de passar uma imagem aleatória, a gente pode passar song.bandImage. Então, agora a gente vai passar a nossa imagem certinho, certo? Vamos rodar agora o projeto para a gente ver como é que ficou. Perfeito, agora quando a gente roda o projeto, a gente consegue ver que está sendo populado de forma correta. Tá vendo? Sutilmente, Wonderwall e Yellow Submarine. Beleza. Antes da gente finalizar, vamos só comentar sobre algumas boas práticas que a gente pode fazer, tá bom? A primeira coisa é que se eventualmente a gente aumentar mais um item aqui, se a gente colocasse, por exemplo, mais uma música, se a gente criar mais uma música chamada Let It Be do Beatles também, daí a gente criar aqui song, vamos chamar de Let It Be,
porque a imagem vai ser a mesma dos Beatles também, né? Então vamos pegar a imagem dos Beatles. E a gente colocar na nossa lista, né? Então vamos pegar songlist.append e daí vamos colocar essa música nova que a gente criou, né? Se a gente rodar no projeto agora de novo, o que acontece? Esse item, ele não vai aparecer na nossa tabela, tá? Isso aqui é porque a gente está falando aqui para nossa table view que a gente só vai ter 3 elementos, tá bom? Só que na verdade a gente tem que cuidar, porque se a gente adicionar um elemento a mais, a gente tem que ficar toda hora trocando, isso aqui não faz sentido, certo? Por causa que a gente pode se perder muito fácil com isso, certo? O que a gente tem que fazer é pegar a quantidade de elementos que a gente tem na nossa lista, tá? Então, na nossa variável songlist, qualquer lista, aliás, ela tem uma propriedade chamada count, que é basicamente a quantidade de elementos que tem nessa lista, tá? Então, ela sempre vai retornar isso. Então, se a gente continuar adicionando elementos aqui, count sempre vai ser proporcional à quantidade de elementos que a gente tem, tá bom? Então, se a gente rodar agora o projeto, agora vai dar certo, porque ele está pegando certinho o número de elementos, tá bom? E aqui na nossa outra função está tudo certo, por causa que a TableView vai continuar chamando a quantidade de elementos que tem aqui. Então ela eventualmente chamou a última posição, que era a nossa função, que era a nossa nova música. Então por isso que ela populou de forma correta, tá bom? Outra coisa legal que a gente pode fazer também é se livrar desses amarelos aqui. A gente vai ver numa próxima aula, que já está me irritando já isso aqui. Provavelmente vocês também. Mas com relação a esse ID aqui da TableView, tá bom? Esse ID aqui, se eventualmente a gente fosse trocar, a gente precisasse trocar o ID para outra coisa, se fosse, por exemplo, o Cell Song ID, se trocasse para Song, fosse para Band, por exemplo, fosse uma lista de bandas, por exemplo, e eu tentasse rodar o projeto agora, vai dar problema, por causa que eu teria que trocar aqui também. Ele está tentando achar com esse ID e não está achando, entendeu? Então eu teria que lembrar de trocar em aqui e trocar aqui também, entendeu? Para evitar esse problema também, a gente pode criar uma variável aqui em cima chamada CellID, tá bom? A gente pode dizer que ela é do tipo string e colocar esse texto aqui. Daí, em vez da gente usar esse texto direto aqui, a gente pode apagar e usar a nossa variável CellID, certo? A mesma coisa, copiar aqui, a gente pode usar aqui. A gente pode apagar essa daqui e colar aqui. Então, sempre que ele for chamar aqui, ele vai pegar esse valor aqui. Então, se a gente eventualmente precisar trocar o nome desse ID, a gente pode simplesmente trocar aqui e vai refletir para os outros dois lugares. Ok? Bom, é isso, pessoal. Essa aula foi um pouco mais complexa, foi um pouco mais longa, mas esse aqui é um conceito bem importante para a gente aprender. A gente vai ter mais um pouco de aula de reforço depois para a gente pegar bem esse conceito, tá bom? É isso e até a próxima aula.